Olá, meus queridos irmãos em Cristo. Deus abençoe. Tenho mais uma palavra para abençoar a sua vida. É sobre Pedro e Jesus, né, caminhando sobre as águas. E essa palavra, ela é muito interessante e que possa edificar a sua vida. Tem muitos mistérios dentro dessas escrituras, né, e que possa abençoar a sua vida. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenha medo." "Senhor," disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha," respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Amém? Irmãos, tão certo como o ar que nós respiramos, essa mensagem ela é verdadeira, né? E Jesus vem caminhando, né, sobre as águas e os discípulos ficam aterrorizados, achando que é um fantasma, só que era Jesus, né? E aí o Senhor se apresenta para eles, fala: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Né? E aí Pedro, né, ousado, Pedro era um cara explosivo, né? Falou: "Se és tu, manda que eu vá contigo sobre as águas." E ele começou a caminhar sobre as águas com Jesus, e em um certo momento ele afundou ali. Só que a destra de Deus, a mão de Deus sustentou ele, segurou ele, colocou ele de pé de novo e falou: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quantas vezes na nossa vida a gente caminha com Jesus, né, sobre a palavra de Jesus, que nós acreditamos que Deus já liberou a palavra na nossa vida e a gente começa a caminhar. Só que aí a gente, por causa da nossa pouca fé, a gente afunda e a gente acaba afundando, né, o nosso corpo, né? A gente acaba errando e caminhando, só que a destra de Deus sempre sustenta a gente, né? Como diz o salmista: "Sua destra me sustenta." Então, é tão forte e maravilhoso essa mensagem, essa palavra, porque Jesus coloca Pedro de novo ali. Por mais que a nossa fé possa naufragar, por mais que a gente possa naufragar, a mão de Deus, a destra de Deus está com a gente. A gente não vê isso no dia a dia, né, na nossa vida, quantas aflições, quantas coisas que nós passamos, e a destra do Senhor em Cristo sempre nos assegura, né? Então, a gente tem que saber que o Senhor é aquele que nos dá a mão, né, nos momentos mais difíceis da nossa vida, quando nós pensamos que vamos morrer afogado por causa da situação, por causa daquilo que estamos vivendo no momento. Mas aí Jesus é o nosso escape. Por isso, pegue na mão de Deus, irmãos, independente da situação que você está vivendo, e não deixe que o medo impeça você de andar sobre as águas com Jesus, andar sobre a palavra de Jesus, ou seja, a Bíblia, as Escrituras de Deus é a palavra de Deus e nós podemos andar sobre ela. Fé é você não ver o chão e pisar, sabe, crendo que o Senhor vai prover o piso. Irmão, só homens de fé andam sobre as águas. Só homens de fé acreditam que é Jesus andando sobre as águas e não outro espírito. Só homens de fé ouvem a voz do Mestre. Só homens de fé têm coragem de sair do barco e começar a andar sobre as águas. Amém? Que você seja um homem de fé. Amém, irmãos? E que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, sabe que o Senhor está com você e a destra dele te sustém. Amém? Fica essa palavra. Em nome de Jesus, amém.